Jornal Hoje. Oferecimento. Medicina Finca e Metropolitana. Deixe seu legado no mundo. Olá, boa tarde. A polícia indiana diz que um passageiro sobreviveu à queda de um avião no oeste do país. O acidente matou mais de 290 pessoas. O Boeing 787 Air India caiu numa área residencial e bateu num alojamento para estudantes de medicina. Nossos correspondentes trazem todos os detalhes do resgate das investigações. Especialistas em aviação explicam o que pode ter causado o acidente. E veja também, as vendas do varejo caem 0,4% em abril. O presidente da Câmara diz que não há clima para aumento de impostos e marca para segunda-feira a votação de urgência do projeto que derruba o novo decreto do governo sobre o IOF. A inteligência americana diz que Israel está pronto para atacar instalações nucleares do Irã. E no Dia dos Namorados, compositores explicam como nasce uma canção de amor. O Jornal Hoje está começando. A queda de um avião na Índia matou mais de 290 pessoas hoje cedo. O Boeing 788 Dreamliner era operado com a companhia Air India. 242 pessoas estavam a bordo, 230 passageiros e 12 tripulantes. O aeroporto decolou do aeroporto, que a gente tem no nosso mapa, Aeroporto Internacional Cidade de Ahmedabad, na Índia, a mais de 900 quilômetros da capital Nova Delhi. O Boeing caiu menos de 1 minuto depois da decolagem em uma área residencial do lado do aeroporto. O piloto chegou a declarar emergência grave usando o código internacional de perigo Mayday. Essa palavra tem origem numa expressão francesa, m'aider, em português, ajude, é um pedido de socorro. O destino do voo era o aeroporto de Gatwick, em Londres. E era lá que a gente vai falar ao vivo com a nossa correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde. Que informações você tem, por favor? Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. Bom, até o momento sabemos da incrível história de um sobrevivente que está dentro do avião britânico-indiano que estava sentado na poltrona 11A. O homem está hospitalizado e disse que ouviu um ruído alto cerca de 30 segundos após a decolagem. Tudo aconteceu tão rapidamente quando levantei, havia corpos e pedaços do avião ao meu redor. Corri, alguém me agarrou, me colocou em uma ambulância e me levou para o hospital, ele disse. Esse homem busca agora informações sobre o irmão que estava no mesmo voo em outra fileira. Novas imagens, divulgadas agora há pouco, mostram o momento da queda do avião. Ele tinha, como se disse, acabado de decolar, estava com o bico apontado para cima, mas foi perdendo altitude aos poucos. No horizonte, dá para ver prédios e casas e o avião cada vez mais baixo, até que uma bola de fogo se forma no céu. A queda foi numa área residencial densamente povoada, já fora do perímetro do aeroporto. A última atualização da polícia fala em mais de 290 mortos na tragédia, isso incluindo no local da queda, além dos passageiros e tripulantes. Equipes de resgate estão no local, removendo destroços e levando as vítimas para o hospital. O voo 171 da India Air estava previsto para pousar às 6h30 da tarde aqui em Gatwick, o segundo maior aeroporto do Reino Unido, que fica no sul de Londres. A cidade indiana de Ahmedabad, de onde decolou, fica no estado de Gujarat, que tem profundos laços históricos com o Reino Unido. Grande parte da comunidade que vive aqui vem de lá. A prioridade neste momento é, claro, a operação de resgate. Assim que for possível, técnicos vão se debruçar sobre as duas caixas pretas, um áudio da cabine de pilotos e dados técnicos do voo para tentar esclarecer as causas da maior tragédia aérea na Índia em décadas. Esse vídeo gravado no morador mostra o avião perdendo altitude com o trem de pouso acionado. Já os flaps nas asas do avião não parecem abaixados. Quando o avião está pousando, os flaps precisam ser acionados. Em seguida, aparece na imagem uma bola de fogo e uma cortina de fumaça espessa.
No momento da queda, o avião estava a 190 metros de altitude. Os controladores de voo afirmaram que o piloto chegou a emitir uma chamada de socorro, Mayday. Esse tipo de alerta é repetido 3 vezes pelo piloto em caso de emergência. Mas foi dito só uma vez e não deu tempo de fazer nada. De acordo com a polícia, o avião atingiu um prédio que funcionava como alojamento de médicos e de estudantes de medicina. As primeiras imagens depois do acidente mostram o desespero das equipes de resgate tentando encontrar sobreviventes nos escombros. Como o avião caiu logo depois da decolagem, os tanques estavam cheios de combustível, o que tornou a explosão ainda mais forte. Ficou tudo queimado. O prédio, os carros que estavam perto, o jardim. Os destroços do avião ficaram pendurados no prédio e pedaços grandes da fuselagem caídos no entorno. Nas janelas, ainda dá para ver muitas roupas e pertences que estavam nas malas dos passageiros. Na hora do acidente, muitos médicos e estudantes estavam no local. Dezenas de vítimas foram levadas para o hospital da região. Em busca de notícias, parentes de passageiros também correram até lá. A irmã dessa mulher estava no voo. Ela estava indo para Londres, mas o acidente a impediu. O voo deveria pousar no aeroporto de Gatwick, capital britânica, às 6h25 da noite, no horário local. Desde cedo aqui em Londres, a imprensa do mundo todo está acompanhando as atualizações sobre esse acidente. O aeroporto de Gatwick é o segundo maior do Reino Unido. Passam por aqui por ano 40 milhões de passageiros. E estavam a caminho do aeroporto de Londres 169 indianos, 50 britânicos, 7 portugueses, 1 canadense, além de 12 funcionários da companhia aérea. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi afirmou: a tragédia em Ahmedabad nos chocou e entristeceu. É de partir o coração, indescritível. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer também se pronunciou. As cenas que surgem da queda de um avião com destino a Londres, transportando muitos cidadãos britânicos na cidade indiana de Ahmedabad, são devastadoras. O rei Charles afirmou que ficou extremamente chocado com os terríveis acontecimentos em Ahmedabad e prestou homenagem aos esforços heróicos do serviço de emergência. O aeroporto de Gatwick criou um centro de recepção para parentes das pessoas que estavam a bordo. A companhia aérea Air India disse que estava prestando total cooperação às autoridades que investigavam o acidente e afirmou que criou uma linha direta para ter quem precisa de informação. Num comunicado, a Boeing, fabricante da aeronave, declarou que estava em contato com a companhia aérea e pronta para apoiá-la. A fabricante acrescentou: nossos pensamentos estão com passageiros, com a tripulação, com os responsáveis pelos resgates e com todos os atingidos. Esse foi o primeiro acidente fatal com o Boeing 787 Dreamliner. O modelo foi lançado há 14 anos. Até o acidente de hoje, os 1.175 aviões dessa frota tinham feito 5 milhões de voos. Os pilotos eram experientes. O comandante tinha mais de 8.000 horas de voo. E as condições climáticas eram boas. Especialistas explicam que acidentes logo após a decolagem são extremamente raros. Os nomes das vítimas aqui do Reino Unido e as suas histórias começam a aparecer aos poucos. 217 dos passageiros do avião eram adultos, 11 eram crianças e tinham ainda 2 bebês. Agora há pouco, o Leão 14 se disse profundamente triste com o acidente na Índia e enviou sua garantia de orações por todos envolvidos nos esforços de recuperação. Autoridades de Portugal e do Canadá, países que também tinham cidadãos a bordo do avião da Air India, se manifestaram com profundo pesar. Vamos seguir acompanhando as reações mundo afora e também aqui no aeroporto Gatwick, Londres. Kovalik. Cecília, obrigado pelas informações por enquanto. Qualquer novidade, por favor, você chama a gente, você tem prioridade. Esse assunto é uma comoção mundial. Qualquer informação nova, chama e a gente volta a conversar, tá bem? Até mais. Mas o que será que aconteceu? O JH ouviu especialistas em aviação de voo que analisaram as imagens do acidente. Nas imagens que rodaram o mundo, alguns
Os detalhes chamaram a atenção de especialistas. O de pouso não foi recolhido e os chamados flaps, que são as peças móveis na parte de trás da asa do avião, parecem não estar abaixadas. O professor de aeronáutica da USP, James Waterhouse, explica que o posicionamento correto dos flaps é fundamental para a segurança do voo. Apesar disso, ele acha pouco provável que essa tenha sido a causa da queda. Quando o avião pousa, essa parte de trás da asa, ela abaixa toda para aumentar a sustentação do avião, para ele poder voar com velocidades mais baixas. O Boeing 787 tem alarme de configuração, ou seja, se o piloto não colocar o flap na posição correta, quando ele vai decolar, ele soa outro tipo de alarme, né? Então, a hipótese de ser o setting de flap errado, eu acho que ela é possível, ela é pouco provável, né? É mais provável que tenha sido falha de motores, não de porque o avião bimotor voa e decola muito bem com apenas um motor. É possível que tenha havido uma falha de ambos os motores e ele sequer tem tempo de mexer no trem de pouso. Gerardo Portela, que é engenheiro e especialista em gerenciamento de risco, explica o que mais pode ter contribuído para a queda. Não é possível dizer qual é a causa do acidente, mas os elementos estão sendo coletados e hoje a gente tem muitas imagens que possibilitam crer que houve uma dificuldade entre o balanço de potência e peso da aeronave naquele momento, porque a aeronave estava até com uma atitude aparentemente de ascender, mas ele não estava conseguindo se sustentar e acabou chegando ao solo. Ele explicou o que significa o alerta Mayday do piloto para a torre de controle. Existem dois comandos de fraseologia aeronáutica muito famosos. O pam pam pam, ele que tem uma pane, mas vai tentar fazer um pouso, e tem o Mayday, é uma emergência mais radical, onde ele não tem muito o que fazer. O 787 Dreamliner foi o último modelo que a Boeing lançou e com uma tecnologia considerada revolucionária. A maior parte do avião é feita com fibra de carbono, um material mais leve que o metálico usado nos modelos tradicionais. É um avião que opera em companhias aéreas do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. O aviador Fernando de Bortoli afirma que o modelo é seguro. É um dos mais modernos do mundo em operação hoje, nunca teve um histórico de acidente dessas proporções. Esse avião passou por alguns problemas de baterias, mas tudo que já foi retificado, já foi liberado para o voo. Então a gente não pode qualquer coisa do passado a um acidente desse, mesmo porque aquilo que aconteceu com seus sistemas de bateria não resultariam numa altura como essa que a gente viu, né? E se o avião está voando é porque ele está apto. Nenhum avião que ofereça qualquer risco nos dias de hoje vai ser liberado por órgãos reguladores de qualquer lugar do mundo. Quando a gente tiver qualquer informação nova, a gente traz para você aqui no JH a respeito do acidente. Enquanto isso, a gente vai ver uma outra reportagem a respeito de um susto também ligado ao transporte aéreo. Aqui em São Paulo, a Polícia Federal investiga se uma quadrilha internacional de drogas operava drones no espaço aéreo do Aeroporto Internacional de São Paulo ontem à noite. A ação criminosa provocou a interrupção de pousos e decolagens e o atraso de dezenas de voos. Passageiros desanimados, preocupados, exaustos. Essa pequena já é o horário dele estar dormindo, não falou nada pra gente, avisou por cima da hora. Não, e aí as crianças tudo com fome, tudo com sono. Eles não dão informação, tem gente de cadeira de roda, mais de uma hora ali esperando também. Fone 69 99324 8030. Os dois filhos serão no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, só trocaram de avião rumo a Manaus. A parada durou a madrugada toda. A gente foi parar no Rio de Janeiro porque aqui não estava fechado. Aí voltamos indo pra cá, mais ou menos uns 40 minutos. E só agora que a gente vai conseguir passar e voltar para Manaus. As duas amigas já deveriam ter embarcado para Aracaju, para as férias de São João. Mas o primeiro dia de férias será em um hotel em São Paulo.
Estamos indo para o Terminal 3 para fazer esse embarque, até o hotel. Depois volta de novo à noite para fazer o embarque para Aracaju. Só que perdemos um dia da nossa viagem. De acordo com a concessionária GRU Airport, as companhias aéreas cancelaram ou desviaram mais de 40 voos por causa de drones que sobrevoavam o espaço aéreo do aeroporto ontem à noite. Um piloto alertou a torre de controle. Só informando, bem na curta final, tem um drone ali, está bem perto da curta ali, viu? Chegou a ver o drone? Eu avistei, ele passou assim à nossa direita da nossa asa, ele está perto ali da nossa final, até achei que eu ia ter que arremeter. A gente com o binóculo aqui está conseguindo enxergar ele. As pistas para pouso e decolagem foram fechadas por 2 momentos. O helicóptero da Polícia Militar fez buscas pelos drones com a orientação da torre de controle. Quase ao final da pista, o esquerdo foi reportado mais 3 drones. Sim, flagam os drones, vai efetuar a varredura aqui no local. A Polícia Federal investiga se os drones eram operados por uma quadrilha internacional de drogas que pretendia despachar 160 quilos de cocaína pela área restrita de... A movimentação do tráfico do Aeroporto Internacional de São Paulo já é investigada pela PF. A droga que estava com etiqueta para ser embarcada para a África do Sul e Noruega foi abandonada pelos traficantes. Os policiais investigam se eles usaram os drones para observar a ação da polícia e ajudar os comparsas a fugir. Que coisa, gente. Quem pega avião fica imaginando o risco que a gente corre em função desses traficantes. Provavelmente ainda vai ser investigado, mas provavelmente foi isso que aconteceu. Imagina se um avião bate num desses drones. A tragédia. Segundo a Força Aérea Brasileira, as aproximações foram interrompidas entre as 9h25 da noite e as 11h05 da noite. E as decolagens entre 15 para as 11 e 11h18. A Justiça da Califórnia começa a analisar hoje se o governo Trump tem autoridade para os soldados da Guarda Nacional e os fuzileiros navais para o estado. O governador Gavin Newsom alega que houve abuso de autoridade. Os protestos continuam em Los Angeles e outras cidades americanas. Vamos falar ao vivo com a Carolina, que vai nos dar um panorama do que está acontecendo. Já há vários dias desses protestos e uma briga política envolvida, enfim, uma enorme confusão. Carolina, conta pra gente, por favor. Boa tarde. Oi, Kovalik, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, é muito incomum na história americana um presidente passar por cima do governador e acionar a Guarda Nacional de um estado sem que aquele governador tenha exatamente isso que aconteceu na Califórnia. Aí, o estado da Califórnia entrou com uma ação judicial contestando a legalidade da medida de Donald Trump, que assumiu o controle de 4.000 soldados da